pessoal! Oi, você amigo, você amiga que está vendo esse vídeo agora. Eu venho através deste contar um pouco do meu testemunho de vida, né, antes de eu vir a ser cristã, e como foi que Deus usou algo e alguém para que eu fosse resgatada, né, do mundo para ser serva dele. Eu não fui criada com os meus pais, né? Eu fui criada com a minha avó e com a minha tia. E não fui criada em um lar evangélico, infelizmente não. E desde pequena, né? Vivi uma vida comum, normal, de uma criança normal. E só que chegou uma determinada idade da minha vida e que eu pude ver, sabe, que muitas coisas que eu fazia não trazia a felicidade que eu achava que iria trazer. Já frequentei algumas festas, né? Já frequentei alguns lugares, né? Já experimentei bebidas, né, que contêm álcool. Já experimentei algumas coisas na minha vida e nenhuma dessas coisas trouxe a felicidade que eu queria. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses lugares que eu já frequentei preencheu aquele vazio, sabe, que tem dentro de você. E às vezes você se pergunta, por que eu estou nesse mundo? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? A gente às vezes olha e vê tantas pessoas com cada propósito lindo, sabe? Fazendo coisas maravilhosas. E às vezes você se olha e vê pra você que você tá tendo uma vida fútil, sabe? Como se você estivesse vivendo apenas, sem uma razão especial, sem um motivo, sem um propósito. E um dia desses eu fiquei me perguntando isso. E na maioria das vezes que eu ia para as festas de camisa com algumas colegas minhas, às vezes com algumas primas, eu sempre ouvia, né, uma voz. Hoje eu sei que era a voz do Espírito Santo de Deus, né, que convence o ser humano do juízo, né, da justiça e do pecado. E era ele que sempre falava comigo, mesmo quando eu estava nas festas, né, eu sempre ouvia a voz dele falando para mim por que eu estava naquele lugar, se Deus não tinha me feito para estar naquele lugar. Se a razão da minha vida era por algum propósito maior, o que é que eu queria ali? Que aquele não era o meu lugar. Até que chegou um determinado dia em que eu achava que eu iria entrar na última festa, né, que eu iria ir. Era uma festa comum de ingresso, não era festa de camisa, era festa de final de ano. No caso, não era o final do ano, tipo ano novo, mas era dezembro, né? Seria a última festa que eu achava que eu ia entrar, mas Deus não permitiu que eu entrasse, né? E isso aconteceu no dia 25 de dezembro do ano de 2013. Eu tinha de 21 para 22, né? E aí o que acontece? Eu tava muito triste mesmo, muito para baixo. E eu tinha falado com Deus, falado, Senhor, eu já não aguento mais, sabe, viver uma vida fútil, sem preenchimento, uma vida vazia, que eu vejo que não vai me levar a lugar nenhum. Eu tava me sentindo sufocada por algumas escolhas que eu tinha feito na minha vida errada. Eu tinha me sentido sufocada por tanta coisas, problemas pessoais e muitas outras áreas da minha vida que não estava da forma que eu queria, e aquilo me sufocou ao ponto de eu falar, Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, assim como às vezes o Senhor usa algumas pessoas para pregar, para falar e ministrar o meu coração, se o Senhor existe, se o Senhor é esse Deus que se importa comigo, me tira desse ambiente que eu estou vivendo, me tira desse mundo que eu estou vivendo, um mundo de pecado, e eu não quero mais agradar o mundo, eu quero agradar a Ti, Deus. Se o Senhor existe de verdade, se o Senhor me ama, e se o Senhor se importa com a minha vida, o Senhor me tira de uma vez por todas, porque se isso não acontecer, tudo que eu ainda não fiz na minha vida, tudo que eu ainda não experimentei, a partir de hoje eu vou fazer. Então, se eu já estava no abismo, eu ia me jogar mais ainda de cabeça nesses abismos do pecado. Mas aí o sobrenatural de Deus aconteceu.
E isso que eu acho lindo, né? O mover de Deus nas nossas vidas, que é tão maravilhoso. Então, o que que acontece? Eu trabalhava em uma loja e tinha uma colega de trabalho, e às vezes quando a gente tinha um tempo livre, né, a gente ficava fazendo resenha normal, coisas de colegas de trabalho, né, gente? Todo mundo aqui sabe, entende. E aí eu ficava imitando algumas pessoas famosas e tal. Aí uma colega minha falou assim: Thaís, não imita Michael Jackson não. E eu tinha acabado de imitar o Michael Jackson, né? Aquele passinho dele de Moonwalk que ele faz pra trás. Então eu falei: mas por quê? Aí ela disse: é porque eu assisti um vídeo de uma moça que Deus levou ela no céu e no inferno. E quando Deus levou ela lá no inferno, ela viu que ele estava lá. E quando a pessoa ouve músicas de cantores gospel, de cantores seculares que morrem, né? Secular é de música mundana, e morre e eles vão para o inferno porque eles fizeram um pacto de consagração ao inimigo. E aí quando eles morrem, o inimigo vem, né? E leva a alma deles. Por quê, gente? Porque sem arrependimento, né? Sem mudança de vida, só existe dois lugares: o céu ou o inferno. Não tenho como eu te dizer um meio termo aqui. Então ela me disse que não era para mim imitar mais. Eu fiquei interessada em querer saber sobre esse vídeo. E aí ela me disse: eu não sei como te enviar o link, essas coisas não. Então faz o seguinte, tu anota aí, testemunho de Angélica Zambrano. Eu anotei no papelzinho, né? Botei até no bolso. Ela falou: tu assiste, porque aí tu vai ver lá o que eu tô te falando. Eu falei: ah, então tá bom. Eu não era cristã ainda, tá, gente? E aí o que acontece? Eu tinha falado isso, né? Tinha falado isso com Deus, tinha alguns dias, aí depois de alguns dias minha colega me deu esse nome dessa moça que tinha esse testemunho. E eu me interessei também quando ela falou da parte do céu, que eu falei: olha que interessante, uma coisa que eu tinha vontade desde pequena. Eu era muito invocada com o céu, eu amava as estrelas, gosto das estrelas até hoje, né? Coisas estelares do céu. Eu sempre fui muito encantada por isso. E eu sempre tive esse sonho, essa curiosidade de querer, né, saber como era o céu. Então, quando ela falou essa parte, isso mexeu muito comigo, sabe? Então, eu amava, né, e amo, né, muito as coisas espirituais e celestial de Deus. E aí, isso me chamou a atenção nela. Eu falei: interessante, eu vou assistir esse vídeo. Só que aí eu acabei esquecendo, né? Eu não lembrava mais, nem peguei no papelzinho no bolso, gente. Deixei lá quieto. E aí eu tentei ir pra uma festa no dia 25, né, de dezembro, no Natal. Ou no dia atual, né, porque se comemora mais na véspera, é antes, dia 24. Mas aí a festa era no dia 25, uma colega ajeitou pra mim ir. E aí, só que ela não tinha conseguido o ingresso ainda, ela achou que estava tudo certo, mas chegou lá e ela descobriu que ainda não estava. Então ela entrou e ficou correndo atrás, tentando conseguir o ingresso. E meio a isso eu não tinha entrado ainda e eu já estava quase desistindo. Mas até então eu estava lá como teimosa, esperando entrar para curtir a festa, né? Só que aí a voz do Espírito Santo falou comigo de novo e falava assim: o que você está fazendo aqui? Por que essa teimosia? Eu não já te disse que esse não é o ambiente para você, esse não é o seu lugar. Eu te fiz com um propósito e este não é o propósito que eu fiz você. Eu tenho um plano de salvação na sua vida e aqui não é o lugar. E por causa disso, eu já disse para você que que você não entra mais nesse lugar. E hoje eu vou te dar uma prova de que você não vai entrar. Aí eu realmente não consegui entrar. Tudo ficou travado nesse ingresso e tal, e a hora passando, e já era 2 e pouca da madrugada. Então, eu falei: sabe de uma, acho que eu não vou ficar aqui não, eu vou sair daqui. Aí eu fiquei esperando, aí veio outra voz de novo falando: olha, tem uns rapazes escondidos de trás da árvore, e eles estão vendo você mexer no celular, eles querem te assaltar. Aí eu falei: meu Deus, que voz é essa? Será que eu tô ficando doida, gente? Será? O que tá acontecendo comigo? Aí eu olhei e, pra minha surpresa, tava lá mesmo. Eu vi, ele estava escondido, né? Tava um pouco escuro, um pouco afastado, não muito longe de mim, mas eu fiquei com muito medo.
E eu me dei por avisada, eu saí dali, né? Veio um colega que conhecia a minha amiga e aí eu falei pra ele, olha, eu não vou esperar mais não, avisa ela que eu tô saindo, só pega meu capacete, por favor, que o meu capacete tinha ficado dentro do carro dele. E aí ele foi lá, ai, não vai agora não, eu falei, não, tô indo. Peguei o capacete e fui embora. No dia seguinte, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida e começou a me inquietar, sabe? O Espírito Santo de Deus, gente, ele não incomoda ninguém. Isso não é a função dele. Ele te inquieta, né? E ele faz com que você sinta algo que vai te motivar, né? Vai te dar um desejo, uma vontade de querer se aproximar mais de Deus. E às vezes ele vai falar com você, né? De acordo com as suas experiências, sua busca, sua intimidade. E independente ali de eu ser ímpia ainda, né? Não ser cristã, mas eu não sei explicar, eu tinha uma sensibilidade espiritual que hoje eu entendo, mas desde quando eu era criança eu não entendia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Continuando nesse aqui, tudo que eu fazia no dia 26 de dezembro do ano de 2013, nada disso preenchia, sabe? Eu ficava inquieta, eu ia assistir um filme na TV e eu não conseguia. Aí eu me dava sede, aí eu ia beber água. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Essa inquietação dentro de mim, sabe? E a voz começava a vir no meu ouvido. Filha, ouça o vídeo. Lembra do vídeo que tua colega te mandou assistir? Assista o vídeo. Vai ver o vídeo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Que agonia, toda hora mandando eu assistir esse vídeo. Sabe de uma? Eu vou desligar a TV, vou parar tudo, vou pegar o meu notebook e vou assistir esse vídeo. Aí eu lembrei, não sei como, nem precisou de papel, lembrei que o nome da menina era Angélica Zambrano Moura, né? Coloquei lá no YouTube e rapidinho apareceu. E aí eu comecei, né, a assistir esse vídeo e, para minha surpresa, eu fiquei muito impactada. A realidade daquele lugar, a forma como foi pintada, as coisas que Angélica Zambrano viu quando ela estava no inferno, aquilo foi trazendo para mim uma amargura de alma, sabe? Trazendo um arrependimento, algo de dentro para fora. O Espírito Santo foi trabalhando em mim, foi trabalhando, e eu fui tendo a consciência de que se eu morresse no lamaçal do pecado onde eu estava, era aquele lugar que me aguardava. E ali eu comecei a entrar em pranto, em desespero, comecei a chorar, pedir perdão para Deus e falar com Ele, Senhor, não quero mais viver essa vida de pecado, Deus. Eu entendi que tudo cooperou para o bem, tudo cooperou para que agora eu estivesse aqui diante dessa tela de notebook, ouvindo esse testemunho dessa moça, para que a minha alma fosse resgatada. Esse foi o instrumento que o Senhor usou. Senhor, não quero mais viver. E comecei a chorar, sabe? E eu não conseguia nem falar isso. Eu falava quase que muda e mais em espírito na minha mente. E através desse vídeo, Deus foi me limpando, foi me tratando. E são algumas imagens fortes que aparecem ali. Deus mostra a Angélica Zambrano, pessoas até da família dela que já morreu e estão lá agonizando, sofrendo naquele lugar horrível. Isso nos dá um alerta, a importância de nós orarmos pelos nossos familiares, aqueles que ainda estão afastados dos caminhos do Senhor, ou aqueles que ainda não são cristãos, sabe? Ou que às vezes até nos persegue e em algum momento também nos faz ficar, sei lá, tentar nos atribular. Até esses a gente tem que orar por eles, porque o inferno é terrível e Deus não quer que nem eu nem você vá para este lugar. Mas são milhares e milhares de almas que descem ao abismo do inferno. Por milésimos de segundo, caem milhares e milhares de almas naquele lugar. Quantos jovens, quantos adolescentes têm tirado sua própria vida, têm se suicidado, quantos jovens com menos de 18 anos, 20, têm entrado para o caminho do tráfico, das drogas,
né? E aí, infelizmente, perde sua vida, tem ido embora muito cedo. E será que valeu a pena? Será que o pecado compensou? Pois a palavra de Deus está escrita, o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte onde você morre no corpo físico, não. É a morte espiritual, é onde há uma condenação eterna, onde você é separado da graça. Porque quando você é separado da graça de Deus, quando você morre, ali acabou, não tem mais esperança, não tem mais, é céu ou inferno. E Deus usou Angélica Zambrano, assim como vários outros testemunhos que outras pessoas têm para dar, para mostrar que o inferno é real, mas o inimigo quer fazer com que você duvide disso, achando que o inferno é aqui na terra, ou que não existe um inferno, ou que existe um terceiro lugar, como se fosse um purgatório, um lugar onde você fica que não é o céu e que não é o inferno. Mentira, isso é mentira de Satanás. A Bíblia não me ensina e não te ensina assim. Comece a estudar a Bíblia, comece a ler e você vai ver lá que mais pregou sobre o inferno foi Jesus. Se você quiser, eu vou trazer outro vídeo aqui, mostrando alguns versículos que o próprio Jesus citou sobre a existência do inferno. Então, meu querido e minha querida, naquele momento eu senti a minha alma como se ela tivesse saído do meu corpo e entrado naquele vídeo, porque lá Angélica Zambrano também, o Senhor mostrava para ela que alguns pecados que a gente comete aqui na terra, quando morre e vai para o inferno, a cada pecado que a gente comete aqui na terra, existe uma consequência lá, entendeu? E lá tem muitas celas, e cada pecado que você comete, você tem um preço a pagar lá no inferno. Você é atormentado 24 horas por dia. A Bíblia nos diz que lá é um lugar de sofrimento eterno, onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Pense bem nisso. Pense bem. Nenhum prazer momentâneo, nenhuma alegria momentânea vale a pena. Vale a pena para você abrir mão da salvação que Jesus comprou com preço de sangue. Ele entregou a própria vida dele para te tirar desse laço do inimigo, para não te permitir ser arrebatado pelo inimigo. Jesus foi lá no inferno, tomou a chave da morte da mão de Satanás e trouxe com ele para te dar o direito da vida. Está escrito: Satanás não veio senão a matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. E é isso que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida. Não perca tempo. A partir desse vídeo, a partir deste dia, meu querido, eu comecei a entender que o que Deus fez por mim, enviando o seu Filho, o tanto que Jesus sofreu e padeceu, para que quando eu morresse eu não fosse para aquele lugar. Eu comecei a entender esse propósito, eu comecei a entender o que Jesus fez, comecei a amá-lo, comecei a adorá-lo, passei a criar momentos de intimidade com Ele, buscando, jejuando, me consagrando. Foi difícil, não foi fácil, não é algo que eu vou te dizer assim, acontece no piscar de olho, não. Existe toda uma renúncia, todo um processo, né? Eu não sei como são na vida de outras pessoas, né? Mas na minha vida, o convertimento, né, foi vindo, não demorou muito, sabe? Não demorou. Pela minha convicção de que eu não queria estar no inferno. Eu não queria morrer e não ter a certeza da salvação da minha alma. Então, isso veio de um processo. Mas eu entendo hoje que não foi um processo que demorou, então, muito, né? Mas também não é assim, como que em um dia para outro vai ser fácil, não. Vai ser difícil, né? Vai ter todo um processo onde você vai ter que ali crucificar a sua carne, você vai precisar de ajuda do ministério ao qual você vai fazer parte, né? O pastor, o líder,
né? Se você for jovem ou líder de jovem, contem com eles. Eles estão aí para ajudar, para orar, consagrar a vida deles em prol da de vocês, o pastor da igreja ou a pastora. Deus, ele é maravilhoso e ele só quer que a gente dê o primeiro passo e tudo ele vai encaminhando, endireitando, sabe? Ele só quer que você dê o primeiro passo para aceitá-lo e depois ele vai te dar a força necessária para você ir negando o seu eu, negando os desejos carnais, negando as vontades, porque a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, você começa a viver uma guerra espiritual dentro de você, onde a sua carne quer muito voltar ao passado pecaminoso, mas o seu espírito, ele luta contra essa vontade. Agora, o que vai predeterminar a sua continuidade no caminho com Cristo é quem você está alimentando mais. Você está alimentando mais a sua carne ou seu espírito? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, precisamos ter bom ânimo e nos esforçarmos. O céu está logo ali, mas para a gente chegar nele, não é fácil. Jesus disse: a porta é larga, o caminho que vai levar à perdição. Mas o caminho que vai levar à salvação é a porta estreita. O caminho é estreito, é espinhoso. E aí Jesus diz que muitos tentarão entrar por elas. Muitos, mas pouco conseguirão. Como eu percebo isso? Algumas pessoas que infelizmente acabam se desviando do caminho do Senhor. Porque infelizmente por algum momento não conseguiu ter forças para alimentar o seu espírito e sua carne ficou mais forte ao ponto de sufocar o seu espírito. E aí essas pessoas não têm mais forças para voltar ao primeiro amor, para voltar ao Evangelho de Cristo. Algumas pessoas foram magoadas, né? Algumas pessoas se sentiram decepcionadas e infelizmente não focaram o alvo que é em Cristo. Não colocaram a sua visão no alvo que é a sua salvação. E acabaram se deixando levar por essas aflições. E tentou entrar pela porta estreita, mas não conseguiu. Mas eu digo a você, enquanto há vida, há esperança. Não desista. É a salvação da sua alma que está em jogo. É a salvação da sua alma que está em risco. Às vezes a gente se prepara tanto, sabe, para tantas coisas que são passageiras, mas para aquilo que realmente importa, que é a salvação da nossa alma, a gente vai deixando passar. Tem algum ditado que diz assim: se te faz feliz, faça. Isso é um ditado de Satanás, gente. Isso não é de Deus. Não é tudo que me faz feliz que eu devo fazer, não. Cuidado. Outras pessoas falam: você tem que ouvir o que seu coração diz. O que seu coração mandar você fazer, faça. Não faça isso, não. Não faça. O coração do ser humano tem caminhos que parecem bons, mas o final é de morte. Então, cuidado com esses caminhos. Nós precisamos buscar a Deus, examinar a palavra dele, para que possamos saber qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos fazer isso. Ou do contrário, não saberemos qual é os planos do Senhor para a nossa vida. Então ali eu falei para o Senhor: Senhor, não quero mais ser aquela velha Thaís. Eu quero hoje ser uma nova criatura. E a partir de hoje, naquele mesmo dia que eu assisti o vídeo, eu falei: a partir de hoje eu não quero ser mais. Eu não quero fazer mais. Não quero ser o que eu era, eu não quero fazer o que eu era. Eu quero que tudo novo aconteça na minha vida. E a partir daquele dia, eu comecei a orar para Deus, comecei a buscar o Senhor, comecei a ler a palavra, comecei a pedir entendimento da palavra para Ele, comecei a me jogar diante dEle, comecei a evitar algumas coisas, comecei a evitar algumas pessoas,
Não que eu me julgava melhor do que as pessoas, que eu comecei a evitar, não. Mas era porque era necessário que eu me afastasse por um tempo, para que eu começasse a encaminhar uma vida em consagração a Deus, sabe? Eu comecei a me afastar por um tempo para que eu pudesse me achegar mais a Deus, começasse a entender o que Deus estava fazendo na minha vida. Ele estava me limpando, Ele estava me tratando. Foi difícil, mas para a glória de Deus eu venci, né? E já se passaram quase 10 anos. Para a glória de Deus, eu continuo servindo a esse Deus maravilhoso. A gente enfrenta muito obstáculo no caminho, a gente enfrenta muita dificuldade, mas eu digo para você que nada do que a gente passa aqui nessa terra, nada se compara à glória futura e maravilhosa que Deus tem para nossas vidas, nada. A gente pode sofrer perseguições, atribulações, a gente pode sofrer necessidade, a gente pode sofrer abandono familiar, a gente pode sofrer desprezo das pessoas, a gente pode ser ignorado pelas pessoas, a gente pode não ser bem vista, pode ser julgada, não importa. Nada disso, pode vir enfermidades, mas nada disso se compara à glória que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem a sua palavra, porque Ele diz: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos, né? Que obedece a palavra dele. Então, para que a gente demonstre esse amor praticado e não só falado para Cristo, a gente precisa obedecer a palavra dele, a gente precisa andar no caminho que ele andou. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho, não existe, entenda isso. O caminho é Jesus. Tem um filme que eu assisti, ele é muito interessante, ele fala assim: o que Jesus faria se estivesse em seu lugar? Né? Se não fosse, se você quer tomar uma atitude na sua vida e você coloca-se como se fosse Jesus, você fala assim: se fosse Jesus aqui agora no meu lugar, o que ele escolheria? O que ele faria? E aí você começa a guiar a sua vida pelos passos de Jesus. E você começa a entender esse versículo que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio, passou por tudo que passou para nos dar direção, para nos dar o caminho que nos levará a Ele, né? Seja por morte física, seja pelo arrebatamento, né? Que os anjos de Deus virá e descerá para buscar a igreja, para buscar a noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, né? Que tipo de igreja? Aquela que tem deixado e mantido as suas vestes brancas e limpas, aquelas que estão imaculadas, ou seja, sem manchas, sem máculas, né? Aquelas que estão ali cada vez mais se achegando a Deus, aquelas que são sinceras diante de Deus, que não esconde, sabe, as áreas da sua vida que precisa melhorar. Conte para Deus, fale para Deus, fala: Senhor, eu tenho desejos ilícitos nessa área da minha vida, me liberte, eu não quero mais. Ah, Senhor, eu tenho me sentido fraca, me ajude a buscar mais, me ajude a me fortalecer. Convide Jesus para ser o seu amigo, porque é isso que Ele é. Jesus, Ele é o nosso amigo. E o Espírito Santo, Ele é o nosso conselheiro. Ele está a nos aconselhar, Ele está a nos chamar, né? Filha, neste caminho não, vem por este. Filho, não vá por aí, vá por aqui. Mas para que a gente consiga entender e discernir a voz do Espírito Santo, a gente precisa dar lugar. Porque Jesus, Ele está todo dia, toda hora Ele está batendo na porta do teu coração, pedindo para você abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar. E se você abrir, Ele vai entrar, Ele vai ceiar com você, Ele vai fazer morada com você. Só uma coisa te afasta de Deus, só uma coisa me afasta de Deus, e é o pecado. Ele diz que Ele é santo e precisamos que busquemos ser santo,
buscar essa santidade que nos mantém próximos de Deus, porque o pecado, ele abomina. Ele ama a mim, ele ama você que somos pecadores, mas a prática pecaminosa, a prática do pecado, ele abomina, ele odeia, ele detesta. Então a única coisa que te afasta e me afasta de Deus é o pecado. Então se afaste do pecado, se afaste, renuncie, mesmo que não seja fácil. Mas Jesus, ele já morreu para quebrar as algemas do pecado que tem te aprisionado. Sabe quando tu tenta largar algo e tu não consegue? Quando tu vê, tu volta para lá de novo e aí tu chora e fala, meu Deus, já tô aqui. Continue orando, continue buscando, porque eu creio que esse mesmo Espírito que me resgatou do lamaçal do pecado em qual eu vivia, é o mesmo que vai te resgatar também. Eu creio em nome de Jesus e eu oro por isso, para que o Espírito Santo te convença, para que o Espírito Santo te alcance e te faça ver o quão lindo, o quão maravilhoso, o quão bom é servir a um Deus tão lindo, tão bom, tão maravilhoso, que tudo pode. Nada para ele é impossível, nada, nada. Nunca subestime o poder e a autoridade de Deus, porque ele pode todas as coisas, todas, e tudo, nada foge do controle das suas mãos. Tudo está no poder e no controle das mãos de Deus. Ele tem um controle de tudo. Nada escapa, nada foge do controle das mãos de Deus. E eu quero encerrar este meu testemunho dizendo para você que, assim como o Senhor fez o propósito e falou sobre Angélica Zambrano ser uma atalaia de Cristo aqui na Terra, assim ele fez comigo. Algumas pessoas não entendem porque eu falo que o meu nome fica como Thaís Atalaia. Não é que eu tenha assim esse nome escrito no cartório, eu não tenho na minha identidade, sabe? Mas a partir do momento que eu morri para o mundo e comecei a viver para Cristo, eu me identifico como Thaís Atalaia, porque eu sinto que o meu dever como cristã é te alertar do pecado, é te alertar dos perigos que Satanás tem trazido ou tem tentado trazer para a tua vida, porque a obra do inimigo é essa, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, eu desejo, que esse vídeo ele chegue até você e que o Espírito Santo fale fortemente ao teu coração. Então, que você assista esse vídeo, você pode colocar ali no YouTube, Testemunho de Angélica Zambrano Moura. Ela ficou 23 horas morta, ela estava participando de um jejum espiritual. A sua igreja ficou 15 dias nesse propósito em jejum. Agora eu não sei dizer para você se era um jejum total, parcial, se era quantas horas, se era só de comida ou só de bebida, No caso de beber água, suco, essas coisas assim. Eu não sei te dizer porque no vídeo não fica muito claro, mas foi algo que eles estavam buscando, algo espiritual, e Deus já tinha manifestado esse propósito no coração de Angélica Zambrano, que ia dar essa experiência a ela para ajudar a resgatar muitas almas, que ia falar fortemente ao coração de muitas almas. E foi isso que aconteceu. Eu fui uma dessas almas, que Deus alcançou através do testemunho de vida de Angélica Zambrano. Minha tia também, alguns primos meus, minha irmã, alguns sobrinhos meus, meu cunhado. Então algumas pessoas passou a servir a Jesus através desse testemunho, que eu baixei no CD e levei na casa de algumas pessoas que eu sentia de Deus, e algumas pessoas realmente tiveram vidas transformadas para a glória de Deus. E o Senhor, depois de levar a Angélica Zambrano no inferno, ele leva ela no céu e ele começa a mostrar algumas coisas maravilhosas, algumas coisas lindas que tem preparado para mim e para você. Coisas lindas, maravilhosas. Se você quiser saber mais, você pode estar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 22, O livro de Apocalipse pode começar a partir do 20, 21 e 22, Mas se você quiser mais específico, você lê o 21 e o 22.
mas lê o 20 também, porque aí você vai entender um pouco das obras que o inimigo, né, que vai aguardar para ele no dia do juízo final, o que tem preparado para aqueles que vão ficar junto com Cristo na Nova Jerusalém, a cidade santa que vai descer do céu para aqueles que forem arrebatados com Cristo, né? Vamos tomar a nossa ceia lá com o Senhor Jesus, todos os santos, os discípulos, todos aqueles que abdicaram a sua vida por amor a Cristo. Como está escrito, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que me perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E antes disso ele disse, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então é importante, se você quiser seguir a Cristo, se você quiser ser um cristão, se você quiser ter a certeza da salvação da sua alma, para que se a morte vier lhe surpreender ou o dia do arrebatamento chegar, você ter a certeza que vai ser arrebatado ou você ter a certeza da salvação, é preciso você pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Não existe outro caminho, este é o único caminho. E a partir desse momento, grandes coisas Deus fez na minha vida. Eu tenho muitas experiências para contar. E Deus me dando vida e saúde, eu vou contar. Eu vou compartilhar as experiências que Deus me deu depois da minha vida sendo uma serva do Senhor, né? Inclusive algumas experiências sobrenaturais, coisas lindas e maravilhosas. Eu vou estar compartilhando aqui com você também. Deus fez tudo novo na minha vida, coisas que eu nem imaginava, coisas que eu nem sonhava, Deus realizou na minha vida. Ele me deu vestes novas, né? Não estou dizendo para você que eu vivo mil maravilhas, que tudo é só alegria, só felicidade, não. Não é isso que eu quero passar para você. A gente sempre enfrenta dificuldades, obstáculos, perseguições, sempre enfrentamos muitas coisas. Mas eu prefiro passar por tudo que eu passo com Jesus na minha vida, com Jesus no meu barco, do que enfrentar tudo isso sem a certeza da minha salvação e ainda querendo achar que os prazeres ilícitos, momentâneos, vão me levar a algum lugar. Pelo contrário, podem até me levar, mas me levariam para a morte eterna, a condenação eterna, que é o inferno. Então eu prefiro estar onde eu estou, eu prefiro amar esse Deus lindo e maravilhoso. Eu prefiro servi-lo mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas minhas dificuldades, mesmo ainda tendo muita coisa que melhorar, né? A gente sempre vai precisar melhorar algo para servir a Cristo como realmente o deve. Sempre vamos que estar trabalhando nosso eu. Vamos sempre que estar lutando para matar os desejos da nossa carne, o nosso ego, as nossas vontades. Enquanto nós estivermos vivos aqui, eu e você cristã, vamos estar lutando, né? Matando um leão por dia para conseguirmos alcançar, né? E falar como Paulo, que encerrou a carreira, guardou a fé, né? Venceu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Precisamos ter fé, precisamos ter esperança, que um dia está perto, muito perto, né? Algumas coisas do Apocalipse já está aí, né? Acontecendo, algumas profecias já estão acontecendo e está tudo preparado, né? Tudo encaminhando, gente, para que o anticristo assuma o seu legado, né? Para que venha aí a nova ordem mundial, onde haverá uma só religião, um só Deus, uma só igreja, onde haverá uma só moeda, né? Tudo está se caminhando para isso. Se você quiser, você pode pegar as notícias atuais, ver o que está acontecendo no mundo, tantas guerras, rumores de guerras, né? Tantas coisas aí, tantas leis indecentes, tantas leis pecaminosas, tantas leis abomináveis sendo aprovados, né? Nos estados. Gente, são coisas terríveis que estão vindo aí.
Em alguns países já estão sendo executadas essas leis maléficas e satânicas para destruir a família, que é projeto de Deus. Então, não sei o que você ainda quer esperar de bom desse mundo, sabe? Não há outro caminho, não há. A salvação só vem mediante Jesus Cristo. Só Ele pode te dar a salvação e a vida eterna, ninguém mais. Ninguém. Não adianta. E outra coisa, as suas orações, só quem ouve é Jesus, o Espírito Santo de Deus, que chora com gemidos inexprimíveis e intercede por você e leva até Jesus. E Jesus intercede por você e leva as tuas orações até o Pai, até Deus. Então, só existe eles para poder ouvir a tua oração e saber o que se passa aqui na terra. Nenhuma outra pessoa que morre e que está lá no céu, elas têm ciência do que acontece aqui na terra. Então não adianta você direcionar a sua oração para outra pessoa que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se você fazer isso, está sendo em vão. E você, além disso, estará desagradando a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Certo? Então, é isso que eu queria falar para você. Que você possa meditar, que você possa entender que uma vida que você consiga ganhar tudo, ganhar fama, ganhar status, ganhar bastante seguidores, ganhar bastante dinheiro, ter bastante riqueza, isso tudo não vai te adiantar de nada, nada. Você se vangloriar pelo seu corpo, pela sua beleza física, também não vai adiantar de nada. Querer buscar só a saúde do seu corpo também não vai te adiantar de nada. Porque tudo é passageiro, tudo passa. E no fim disso tudo você vai ver que vai ficar apenas um buraco, apenas um vazio dentro de você. E normalmente isso acontece quando você deita a cabeça no travesseiro, né? E às vezes o sono não vem. E você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? É assim, né? Eu sei. Mas Deus manda te dizer isso. Apressa-te. Apressa-te. E busca. Busca-me como alguém que busca água no deserto. Busca. Porque aquele que busca ao Senhor achará. Aquele que bate, a porta é aberta. E Deus não está com os ouvidos surdos que não possa te ouvir. E Deus não está com braços encolhidos que não possa te salvar. Mas Ele diz que as minhas transgressões, as tuas transgressões é que nos afastam dele. Então por isso é necessário que você renuncie o pecado, se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Amém? Eu vou trazer mais testemunhos, mais experiências, né? Testemunho é mais mais experiências e vou compartilhar com você coisas lindas e maravilhosas que Deus tem feito na minha vida e que ainda vai fazer, né? Quanto à vida, Deus está trabalhando ali. Eu agradeço a cada um que assistiu, a cada um que vai comentar, a cada um que vai curtir, a cada um que vai compartilhar. E eu estou fazendo isso com o intuito maior. É o que eu mais quero, é que você sinta a presença de Deus, que você sinta a presença do Espírito Santo. Se você já é crente e está se sentindo fraco, que através desse vídeo que ele te dê força, que ele te dê ânimo, que ele te renove na presença dele. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não é cristão, que Deus te impacte, sabe? Que Ele comece a te impactar para que você sinta esse anseio, esse desejo de servir a Ele, de abandonar o pecado, de abandonar tudo que te afasta dele, para ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. E se você que está ouvindo esse vídeo for desviado, você por algum motivo se desviou, se afastou da presença do Senhor, que esse vídeo te alcance também.
Que o Espírito Santo te dê força, te ajude e te faça voltar para onde você nunca devia ter saído. A pior escolha da sua vida foi se afastar dos caminhos do Senhor. A pior escolha. Então volte depressa para os braços do Pai, porque Ele está todo o tempo de braços abertos para te receber. Como diz aquela canção de Tales, né? Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Então, enquanto há vida, há esperança. Mas como nem eu nem você sabe do dia de amanhã, para que possamos saber se vai haver tempo, então busque enquanto há tempo, busque enquanto há vida, porque cada dia está mais próximo do fim e haverá perseguições. Eles irão proibir a palavra de Deus, eles vão proibir esses vídeos chegar até você, eles vão proibir a Bíblia. Tem países que tem pessoas sendo presas por causa do Evangelho. Já estão querendo tirar, do Senado o nome de Deus, onde você faz ali um juramento, para falar aquilo que é verdade. Eles já estão querendo tirar. Muitos lugares veem a palavra de Deus como uma palavra que desperta ódio, uma palavra que desperta preconceito, mas tudo isso é mentira de Satanás. A palavra de Deus, ela é pura, ela é genuína, ela liberta, ela transforma, ela renova, ela salva, ela cura. Mas tudo que o inimigo quer é que você se afaste cada vez mais de Deus e canalize a raiva, o ódio e a ira pelo fracasso das escolhas que você mesmo fez, por coisas ruins que você colhe das suas próprias escolhas. Eles querem que você culpe a Deus por isso, mas Deus não tem nada a ver com isso. Não culpe a Deus pelas escolhas erradas que você faz, porque Deus é um juiz justo, Ele é um juiz perfeito. Ele apenas permite que eu e você colha aquilo que nós estamos plantando. Então, cuidado com o que você tem plantado. Cuidado, porque vai chegar uma hora de colher. A colheita está aí. Então, tudo aquilo que você plantar, isso também você colherá. Então, plante bons frutos para que você possa colher bons frutos. Eu agradeço a Deus por eu ter conseguido gravar esse vídeo. Não foi fácil, Tive algumas dificuldades, alguns empecilhos, alguns impedimentos. Mas, para a glória de Deus, esse vídeo saiu. E é isso. Obrigada e que Deus te abençoe.